Vamos começar com uma frase que o Fábio aqui pediu para a gente escutar. Pode ser, Fábio? Pode, vamos lá. Nosso treinador, Thiago Nunes, depois da partida de sábado contra o Botafogo. Então a gente precisa evoluir e o que nos falta justamente principalmente hoje, essa parte defensiva. A gente está mais equilibrado para tomar menos gols, né? Porque a gente tem feito bastante gols, tem criado situações aí para manter um ataque ativo, né? A bola tem chego lá, mas agora defensivamente a gente tem sofrido bastante. Porque, né, soou de certa forma como um comparativo, né? Quando ele começa a falar de evolução, durante a... Não estava nesse trecho, mas ele falou muito, assim, da missão que ele teve quando ele foi contratado, né? De mudar o futebol do Corinthians. Então, soa até certo ponto como um comparativo aí, né? Entre os números dele e os números conseguidos recentemente por outros técnicos no Corinthians. Então, eu vou passar aqui para ver como que o Corinthians atuou em 25 jogos em 2020. Até aqui foram 25 jogos, né? E comparar com 2019. Em 2019, nesses 25 jogos, o Corinthians tinha jogado 3 campeonatos, esses 25 jogos. Todos os jogos com o Carille, né? Todos os jogos com o Carille. Não havia começado ainda o brasileiro para o Corinthians. E conseguiu esses resultados. 27 gols a favor, 22 gols contra, né? Mas conseguindo aí 10 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, um aproveitamento de 52%. Né? Se a gente for comparar com o Thiago Nunes agora em 2020, vai ver que realmente nas defesas que ele faz, falando que o time não está tão diferente em termos de resultado, de performance, assim, tá indo mais ou menos igual, né? Ele, esses primeiros 25 jogos, tiveram 7 do brasileiro, né? Que não teve no passado. O Paulista foi menor, foram 16 jogos, e teve apenas 2 jogos da Libertadores, o Corinthians não entrou ainda na Copa do Brasil. Né? Nestes 25 jogos aí, foram 32 gols pró, então um aumento significativo aí de gols a favor, e 23 gols sofridos, apenas um gol sofrido a mais, mas um aproveitamento um pouquinho pior. Um dos empates ali, uma das vitórias virou empate aqui em 2020, foram 9 vitórias, 10 empates, mas as mesmas 6 derrotas, 49% de aproveitamento. Mas pensando um pouquinho mais em como que isso afeta o Corinthians agora no Brasileiro, vamos comparar então esses 7 jogos do Brasileiro, né? E em 2020, nesses 7 jogos, então neste momento o Corinthians está fazendo 11 gols nesses 7 jogos, uma média boa aí, um gol e meio por jogo, mais de um gol e meio por jogo, mas está sofrendo 10 gols também. Então também sofrendo quase um gol e meio por jogo aí. Quando você olha os jogos que o Corinthians fez sem sofrer gols, foi que por acaso foi o mesmo jogo que o Corinthians não fez gols no campeonato inteiro. Então, em todos os jogos, o Corinthians fez gol e tomou gol, a não ser nesse 0-0 contra o Grêmio. Né? O aproveitamento está bem baixo aí, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Né? Se a gente comparar isso com os primeiros 7 jogos do Brasileiro em 2019, o Corinthians fez 7 gols, então realmente fez muito menos gols, sofreu 4 gols, até que sofreu bastante gols aí, pelo que a gente lembrava, mas 3 desses gols foram em uma única partida. Né? Se você comparar os gols que ele fez com os gols sofridos, dá uma diferença de 0,4 gols por jogo aí que o Corinthians teve em 2019. Agora essa média está bem enxuta aí, tá 0,14 aí, quase 0,15 por jogo aí. Então realmente nesse ponto ele está certo. Se o Corinthians melhorar a defesa, parabéns, o Corinthians consegue melhorar esse aproveitamento, mas está bem distante, né? O aproveitamento hoje. O Corinthians, naquele início do Brasileiro, estava com 66% de aproveitamento, 2/3, né, de aproveitamento. Hoje o Corinthians está muito abaixo, está abaixo de 50% aí, com apenas 42%. Pensando no que esse Corinthians pode render a mais, se pegar esse Corinthians pós-quarentena aí, o Corinthians nesses 13 jogos teve 58% de aproveitamento, então o aproveitamento vem caindo, né? O que faz a gente discordar um pouco da ideia de evolução se esse aproveitamento vem caindo, porque nesses 13 jogos ele tinha um aproveitamento melhor, tinha uma boa gama aí de gols feitos, 18 gols feitos, 11 sofridos. Mas se é para melhorar, vamos começar a analisar quando que eles tomam esses gols, né? Onde que de repente o Corinthians tem que trabalhar melhor o foco dos jogadores, etc. No primeiro tempo, desses 18 gols feitos, o Corinthians dividiu bem, né? Os gols feitos foram 9 no primeiro tempo, 9 no segundo tempo, e parece que no primeiro tempo ele entra com mais gana, assim, né? Fez 4 desses 9 gols no começo, e não sofreu nenhum nesses primeiros 15 minutos. Então o Corinthians começa ganhando o jogo, parece, né? E depois, no finalzinho, o Corinthians parece que volta a crescer. Nesse finalzinho de primeiro tempo,
fez 3 gols nos últimos minutos do jogo, do primeiro tempo, e tomou apenas um após 40 minutos do primeiro tempo. Então o Corinthians rende bem no primeiro tempo, né? Ele ganha o primeiro tempo no geral. Mas no segundo tempo, isso se inverte de alguma forma, né? Fez os mesmos 9 gols que fez no primeiro tempo, né? Muitos deles, a maioria deles, foi após 40 minutos de jogo. Você vê que rende até o final, né? O Corinthians mantém uma vontade aí, mas entra nesse segundo tempo muito mal, né? Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, ele fez um gol somente e sofreu 6, né, nos primeiros 20 minutos. Então ele entra desconcentrado, ele entra perdido. Os outros times entram melhor e compensam aquela possível vitória que o Corinthians ganhava no primeiro tempo, né? E depois disso acaba se adequando, né? Sofreu poucos gols depois disso, né? E fez bastante gol ali no finalzinho do jogo, o que é um mérito para ele, né? O time brigar pelo resultado até o final é um mérito, talvez do Thiago Nunes, talvez da camisa do Corinthians, né? Dessa gana da camisa do Corinthians, mas o Corinthians precisa melhorar como ele atua nesse começo de segundo tempo. Tá muito mal nesse começo de segundo tempo. Tá perdendo feio nesse começo de segundo tempo e isso está impactando nos resultados, né? O Corinthians tem perdido muitos pontos aí nesse momento e depois briga até para recuperar alguns, como foi essa semana, mas a gente, como você falou, a gente podia estar falando de 6 pontos aqui ao invés de estar falando de 4, né? E se não fosse 5 minutos finais, a gente já está falando de 1 ponto somente, né? Então essa é a minha apresentação aqui. Rebater um pouco aí, concordar um pouco com o que ele fala, mas ao mesmo tempo rebater do que ele tem falado de evolução. Não estou vendo evolução no Corinthians pós-quarentena. Subjetivamente falando, vendo o time, eu não vejo evolução nenhuma. Ao contrário, tá uma involução, né? A gente tá jogando melhor no final do Paulista do que agora. Não, e nesses jogos agora, enfim, nas últimas 2 semanas pelo menos, até nos dados que o Fábio levantou, por estar fazendo esses gols cagados aí no final do jogo, né, para arrumar um empate ali, né, é meio contar com a sorte e no desespero, aqueles últimos você dá aquela corrida no final, porque o Corinthians continua dependendo da mesma coisa, aquela bola alçada na área, não consegue criar jogada. E tem uma coisa que me preocupa mais que 42%, enfim, né, a gente, você olha na tabela, a gente tá 2 pontos na zona de rebaixamento. Esse 10º lugar engana pra caramba. A gente tá 8 lá da ponta e tá 2 na zona de rebaixamento. Somos um canal de corintianos para corintianos. Se você é corintiano, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Vai, Corinthians!